colocar lá Fernando Flor. Começar uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Coritiba. São 3 chapas que estão disputando o triênio 2021 a 2023. A primeira é a Coritiba Responsável, encabeçada pelo atual presidente Samir Namur, União Coxa, de João Carlos Viale, e Coritiba Ideal, de Renato Folador. Hoje, nosso entrevistado será Renato Folador, mas antes eu quero dar boa noite aqui para o Brandon Granzotti, do Tamandaré Notícias. Olá, muito boa noite, Luciana. Boa noite para quem está na nossa audiência também. É um prazer dividir essa transmissão, o TN com a Rádio Tamandaré. É um prazer nosso também ter você aqui, tá? Ter sido convidada para dividir também essa entrevista, essa série de entrevistas que começa hoje. Também aqui no estúdio, nosso secretário municipal de Esporte e Lazer de Almirante Tamandaré, Coxa Branca, Eric Polica. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Luciano. Uma honra estar aqui, né? Depois de tantos convites. É verdade. Estou aqui presente aqui. Boa noite a meus amigos, todos coxa brancas aqui. E boa noite a esse povo lindo que está assistindo mais. Bom, e deixa eu convidar também vocês a conhecerem o nosso representante da torcida Coxa Branca, é o Gabriel Grau. Gabriel, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brandon. Boa noite, secretário. Boa noite, presidente Folador. Prazer em recebê-lo hoje aqui para essa série de entrevistas. Agradeço pelo convite, a oportunidade de poder debater um pouquinho sobre os candidatos do próximo triênio do Coxa. Bom, vamos começar falando então com o Renato Folador. Para quem não conhece, Renato Folador, ele é, então, como eu disse, do Coritiba Ideal, é ex-jogador, engenheiro civil, já foi secretário de Previdência no governo Jaime Lerner. Aliás, ele reestruturou toda a Paraná Previdência, trabalha no setor de previdência privada. No grupo para o Conselho Administrativo também tem nomes conhecidíssimos, como o ex-deputado federal Marcelo Almeida, e ainda completam o G5 Glenn Stenger, o Juarez Moraes e Silva Lendo Osíris Clamas. Renato Folador, na linha com a gente, boa noite. Boa noite, Luciana. Prazer. Prazer é o nosso de estar conversando com você, Renato Folador. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta aqui, mas está aberta para todos os nossos debatedores. Vamos justificar a Por favor, audiência dele? isso, me lembre. O Folador era para estar ao vivo hoje aqui com Exato. a gente, mas infelizmente, por questões do Covid, né? Ele está pelo telefone, mas não vai mudar em nada a nossa entrevista, pode ter certeza. Mas que bom, Folador, que mesmo assim está aí disposto do outro lado da linha. Eu estou à disposição de vocês, é uma eleição muito importante para o nosso clube de coração. E, obviamente, a torcida está muito assustada, você tem a rotina, a torcida está inquieta e eu sei que tem muitas dúvidas e muitas perguntas, não só para mim, mas também para
os candidatos das outras chapas sobre qual é o caminho, né, para sair dessa situação dramática que a gente está. Bom, Foladora, como você disse, né, qual é o caminho? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Mas antes eu só quero perguntar para o ouvinte se está ouvindo legal, se está tudo bem a nossa transmissão. Dá um ok, ou na transmissão da Rádio Tamandaré, ou do Tamandaré Notícias, para que a gente saiba como está esta entrevista para você, nosso ouvinte e também nosso telespectador. Bom, Renato Folador, vamos sair deste momento tão difícil, né, que o Curitiba vive, tanto na área financeira como também no futebol. Veja bem, eu diria, Luciana, e convidado, que a área financeira é uma consequência do futebol, né? Você, como o Clube Curitiba Futebol Clube, como uma instituição de prática esportiva que fala um esporte que é o futebol. O coração do Curitiba é o futebol. E, infelizmente, nos últimos anos, o futebol do Curitiba ele tem sido tratado de desdém. Quer dizer, eu acho que você, para dirigir uma equipe como o Curitiba, ou qualquer equipe de futebol, você deve primeiro entender de futebol, entender a atividade principal. E, infelizmente, nós vemos há muito tempo no Curitiba as diretorias terceirizando o futebol. Nós vimos, em um passado muito recente, a diretoria entregando nas mãos do diretor de futebol, do Pastana, todas as atividades do clube. Ele era responsável pela captação, pela avaliação, pela contratação, ele que definia o prazo de contratação. E isso é muito ruim para uma equipe de futebol, porque você vê que todo o desempenho, a performance da equipe, ela fica em cima de uma única pessoa. E quando essa pessoa não tem competência, como é o caso do Pastana, você acaba contratando 56 jogadores e somente 5 deram certo. Isso nos dias atuais é impensável, porque existem, são praticados, inclusive no Brasil, inúmeros softwares de avaliação, de captação, que você consegue ter dados dos jogadores de mais de 110 países, até a segunda divisão. Então, somado a isso, a visão dos olheiros, a visão dos treinadores, é quase impossível você cometer erros crassos como foram cometidos. Eu vou citar dois aqui, só para ilustrar. Um erro crasso foi a contratação do Carlos Eduardo, do Paraná Clube, um jogador que jogou um mês no Paraná Clube, ficou o restante do ano no departamento médico. Nós vamos lá e contratamos ele, e daí ele fica no Curitiba a mesma coisa, entra no segundo tempo de uma partida e fica o restante do ano no departamento médico. A mesma coisa o Sassá, quer dizer, todo mundo sabe a história do Sassá. Todo mundo sabe que ele não é um profissional fora de campo, que não se cuida. E como é que nós fazemos contratações? Hoje em dia, quando você contrata um jogador, você contrata por 2 anos. Porque se você contratar por 1 ano, depois de 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. No Curitiba teve um problema muito grande na época do Galdesani. O Galdesani, nos primeiros 3 meses, explodiu, começou a ser pretendido por vários grandes clubes do futebol brasileiro, e o Curitiba teve que correr atrás e pagar o que ele queria para renovar por 2 anos. Agora, quando você contrata um jogador por 2 anos, e ele nos primeiros 3 meses mostra que não tem competência para vestir a camisa do Curitiba, que não tem talento, você é obrigado a ficar com ele na sua folha de pagamento e no plantel por 2 anos. E se você mandar embora antes, você cria um passivo trabalhista, que hoje é um grande problema do Curitiba. Então, a origem dos problemas do Curitiba, ela está no futebol. E por isso que a gente, no nosso planejamento estratégico, nós acabamos com essa figura do diretor de futebol, essa figura toda poderosa, que inclusive mandava mais que o presidente. E nós teremos 3 coordenadorias em igualdade de hierarquia, cuidando não só do profissional, mas de todas as categorias de base também. E acima deles, um diretor executivo, quer dizer, uma pessoa que entenda não só de futebol, mas entenda de gestão também. Quer dizer, na realidade, o senhor acredita, então, que o grande problema tem sido exatamente essa questão dos jogadores, da contratação mesmo dos jogadores? Isso, perfeitamente, e há muitos anos que nós estamos nessa situação,
E quando você tem diretorias que nunca chutaram uma bola de futebol, que nunca viveram um ambiente de vestiário, que não conseguem nem dialogar com o diretor de futebol, ou com os agentes dos jogadores, ou mesmo com os jogadores, você acaba ficando na mão de terceiros. E o Curitiba, o grande problema do Curitiba tem sido esse. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que seja um diretor de futebol dê 90% de taxa de erro. Nos dias atuais, se eu chamar a torcida, aleatoriamente, chamar 5 torcedores para fazer uma avaliação do plantel, eu ouso dizer que em 80% eles vão acertar. Agora, como é que pode um diretor de futebol, que é muito bem remunerado, ter uma taxa de erro astronômica como ter o seu Pastana na passagem pelo Curitiba? Então, ele é o retrato das últimas administrações do Curitiba. E nós propusemos, então, uma profissionalização total, não só do departamento de futebol, mas também em todas as demais áreas do Curitiba. Quer dizer, nós faremos tudo que for feito no Curitiba, tem que ter explicação, tem que ter avaliação, tem que ter decisão em grupo e não decisão de uma pessoa só, e sob a supervisão do G5, que na verdade o Conselho de Administração é responsável pelas grandes decisões, especialmente as decisões estratégicas. O Breno Andreuzotti quer fazer uma pergunta, mas antes de eu passar para ele, o senhor acabou falando aí dessa questão da direção de futebol e me veio uma pergunta aqui na cabeça com relação aos agentes, né, desses jogadores. Será que não tem também muita influência, muitas vezes, desses agentes para a contratação dos jogadores, dos atletas? Óbvio. O agente está no papel dele, né? Nós vemos, inclusive, aí muitos jogadores que tecnicamente são sofríveis, mas que tem um excelente agente que coloca eles em vários clubes de primeira grandeza do futebol nacional. Mas o problema não é o agente, o problema é quem é responsável no clube pela decisão final de contratar ou não contratar. Esse é o grande problema e é por isso que nós não concordamos que uma nação inteira, que 1 milhão de torcedores, fique na mão de uma pessoa que pode ser ou não bem intencionada, mas que neste caso se mostrou absolutamente incompetente. Candidato, Folador, boa noite mais uma vez, né? Analisando o nosso atual time, né, e também a comissão técnica, você estuda manter alguns nomes ali ou você acha que tem que renovar 100%? Veja bem, nós vamos assumir, se nós ganharmos, claro, nós vamos assumir o clube num período delicadíssimo, né? Num período em que vão faltar 14, 15 rodadas aí para o término do campeonato. E a orientação que eu dei para a minha equipe é que nós queremos que o atual treinador e o plantel mostrem trabalho para nós. Porque nós não somos ignorantes de mexer em time que está ganhando. Nós não somos ignorantes em querer mandar todo mundo embora. Quem tem talento, e nós sabemos que o Curitiba tem jogadores talentosos, você tem um Wilson, você tem um Sabino, você tem um Giovanni Augusto, você tem o William Matheus, gostei muito das últimas partidas, o Matheus Oliveira, você tem o Robson, que é um lutador, você tem o próprio Hugo Moura, que é um excelente volante. Então é claro que muita gente será mantido, né? Muita gente será mantida. Mas com relação ao departamento de futebol, vai depender muito do que acontecer daqui até o dia 17, que é quando a nova gestão assume. Se, por exemplo, engatar aí 2, 3, 4 rodadas, é óbvio que nós não vamos mexer no que está dando certo, né? Ao contrário, nós vamos estimular. Agora, se nós pegarmos o Curitiba ainda em situação de rebaixamento, nós vamos ter que fazer alguma coisa. A própria torcida espera isso. A própria torcida sabe que nós temos dentre nós nomes excelentes que estão acompanhando o time há mais de 3 meses, desde que iniciou o campeonato, e a gente vai fazer alterações pontuais, sim, se o Curitiba não estiver numa boa posição. E boa posição para nós é o meio de tabela, né? Quer dizer, achamos que o Curitiba ainda tem condições de brigar por uma Sul-Americana. Maravilha. Pessoal, estamos aqui também com 2 pessoas representando os torcedores.
torcedores, que é o Gabriel e o Eric, e você também, que está na nossa audiência, pode enviar as suas perguntas que a gente vai ler as possíveis aqui ao longo desse bate-papo. Gabriel? Presidente, boa noite. Boa noite, Gabriel. Rodrigo Santana, quando foi contratado pela gestão atual, obteve um índice de rejeição muito grande por grande parte da torcida, né? Antes mesmo de assumir, nas redes sociais já chovia fora Santana, fora isso, fora aquilo. Não tinha um currículo invejável como o torcedor esperava, né? Um planejamento, um investimento agora para evitar um possível rebaixamento, né? Todo mundo pensava num treinador com mais know-how para assumir a equipe, que ganhasse vestiário, e acabou vindo o Rodrigo Santana. Qual que seria o perfil do treinador hoje da chapa Coritiba ideal? Bom, a tua pergunta é excelente. Primeiro, eu vou te confidenciar, eu fui consultado sobre como, teoricamente, né, a gente está numa disputa e essa disputa tem nos dado alguns retornos de que a gente tem uma probabilidade de ganhar. Ligaram para me perguntar qual o perfil do treinador que eu escolheria, antes deles escolherem o Rodrigo Santana. E a minha colocação foi a seguinte: jamais o clube poderia pensar nesse momento em fazer economia, porque a economia com o treinador pode significar a gente receber 50 milhões a menos no ano que vem. Então nós tínhamos que trazer um treinador de primeira categoria, um treinador vitorioso e que, mesmo custando caro, ele se pagaria, porque ele nos ajudaria a manter 50 milhões no orçamento no ano que vem. Então, se você me perguntar, é claro que eu não teria escolhido o Rodrigo Santana. Como ele foi escolhido pela atual diretoria, eu estou torcendo, estou rezando para que ele dê certo e já mandei mensagem que a permanência dele depende só dele e dos jogadores, né? Eles que mostrem serviço para nós, eles que mostrem garra, porque infelizmente nós perdemos uma coisa que era o nosso 12º jogador. Quando nós jogávamos no Couto Pereira, a força da torcida era tão grande que eu ouso dizer que ela foi responsável pela volta nossa para a primeira divisão. Mas agora, com a pandemia, com os estádios vazios, o jogador joga como se estivesse fazendo um jogo treino. Quer dizer, não há pressão da torcida, não há cobrança, e por isso que você teria que ter, neste momento, um treinador maduro, um treinador vitorioso, um treinador que o jogador olhasse para cima para encarar o treinador pelo respeito pela história desse treinador. Então, o Curitiba é muito grande para você trazer treinador pequeno. Quer dizer, o treinador tem que ter... Isso não significa que não possa ser jovem, mas ele tem que ter conquistas, ele tem que ter trabalho reconhecido, já demonstrado, né? Nós não podemos fazer experiências no Curitiba. E o que está sendo feito é isso. Presidente, só fazendo um adendo aí, em outras oportunidades, a gente já teve a solução caseira, né? Com o Tcheco, muitas vezes nos livrando de rebaixamento, Pacheco, né? Não seria a hora agora de ter dado oportunidade para o Mozart, em vez de deixar ele sair para o CSA, que inclusive faz um excelente trabalho no CSA, não seria a hora de ter aproveitado toda a experiência, conhecimento do clube, do Mozart, e ter mantido ele como treinador principal? O Gabriel, né? Isso. Gabriel, você não é torcedor, você é quase treinador porque você enxerga muito. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou muito amigo do Mozart. Como eu tenho casa em Morretes e a família da mulher do Mozart é de Morretes, a gente volta e meia se encontra e o assunto sempre é futebol. E eu sei de todos os cursos que o Mozart fez na Itália, que ele fez lá no Regina, de todos os estágios, depois aqui na CBF, além de ele ter vindo em todas as categorias de base do Curitiba, conhecendo muito dos jogadores que hoje estão no profissional. Então, o caminho natural é exatamente o que você colocou. Quer dizer, tudo bem, não deu certo o Jorginho, o que você faz? Você oficializa o Mozart. E vou te contar mais um detalhe. O absurdo de trazer o Jorginho de volta. Você lembra quando nós subimos para a primeira divisão, o último jogo, onde que foi? Sim. Na Bahia, contra o Vitória?
e que nós estávamos perdendo de 1-0 no meio tempo. Sim. Você sabe o que aconteceu no meio tempo? O Jorginho entregou para o Moza no clube, o time. E o Moza que fez as mudanças, o Moza que fez a preleção no intervalo e acabou levando o Curitiba para a primeira divisão. Então, como é que você traz de volta um treinador que se mostrou inapto, que na última partida entregou para o seu assistente a condução do clube em campo quando estava perdendo 1-0? Então, um erro crasso ter mandado embora, ter deixado o Moza sair do Curitiba. Ao contrário, eu digo para você que se o Moza tivesse continuado, nós estávamos na primeira parte da tabela com certeza absoluta. E isso ele está provando lá no CSA. Eric Polica. Boa noite, Renato. Nosso futuro presidente do Curitiba, se Deus quiser. Ainda não. Renato, eu gostaria de saber qual que é o planejamento para a categoria de base hoje nossa do Curitiba. Porque muitos presidentes que passam hoje pelos seus clubes, eles veem como comércio os nossos meninos, com 16, 17 anos, 18. Muitos são, só que os 23 conseguem dar um passo maior. No Curitiba, qual que é o teu planejamento com a categoria de base? Para não virar um comércio, ficar um ano e ser vendido para a Europa ou para a Arábia Saudita, para esses países que têm um investimento maior que o nosso. Pois é, Eric, veja bem, primeiro lugar, quando eu desmonto no organograma a figura do diretor de futebol e eu coloco 3 coordenadores de nível igual, hierárquico, um deles vai ser responsável pela captação, outro pela avaliação e performance, e o terceiro vai ser pelo desempenho dentro de campo. Quer dizer, nós teremos 3 coordenadorias, só que essas 3 coordenadorias, elas serão responsáveis não só pelo profissional, mas pelo sub-20, sub-17, sub-15 e sub-11. Por quê? Porque nós temos que preparar os nossos jogadores para que no futuro eles venham a nos dar títulos e, se possível, e isso é uma fonte de receita do clube, e aliás a gente vê em vários no futebol brasileiro e mundial, ele vai embora, porque realmente nós não temos condição de competir com a Europa, com o mercado do Oriente, com o mercado árabe, mas ele primeiro tem que nos dar retorno dentro de campo, ele primeiro tem que ajudar o clube a ganhar uma Copa do Brasil, a ganhar uma Copa, uma Sul-Americana, a ir para uma Libertadores. Agora, o crime que se comete é, por exemplo, você vender jogador jovem para pagar dívida. Você nunca nunca vende jogador da base para pagar dívida. Você vende para fazer mais investimento. E o que aconteceu? O Ian Couto foi vendido para quê? Para pagar dívida. Então isso demonstra a péssima administração das categorias de base. Para você ter uma ideia, acho que 2 semanas antes de ir embora, o Barroca pediu a contratação do Jonathan, né? E nós tendo uma joia e o Natanael no banco. Então nós tínhamos o Patrick, daí veio o Jonathan e o Natanael voltou a ser terceiro reserva. Agora trouxeram esse tal de Mailton, ele é o 4º reserva, né? Quer dizer, vai jogar quando no Curitiba? Mas o mais impressionante de tudo é que o Barroca nunca assistiu nenhum jogo e nenhum treino de nenhuma categoria de base. Quer dizer, como é que nós podemos pensar em renovar plantel, parar de gastar dinheiro com um jogador que não tem qualidade para jogar no Curitiba, se o treinador da categoria principal nunca viu o sub-20 jogar? Isso é um absurdo, mas é a realidade. E por isso que nós vamos acabar com tudo isso. As gestões vão ser integradas. Nós estamos, inclusive, pensando em adotar a mesma metodologia de jogo, vamos até o profissional, porque nós traremos daí o treinador que tem o perfil que nós queremos, que não é um perfil covarde, como nós temos desempenhado, de viver retrancado, de viver tomando sufoco e tomando um monte de gols, como tem acontecido ultimamente. E isso facilita, inclusive, a transição de um jogador da base para as categorias superiores. Se você tem a mesma metodologia de jogo, ele sabe a hora que ele vai sair do amador, do sub-20, mas ele vai jogar igualzinho no profissional. E isso eu vi há 20 anos atrás no Barcelona, eu vi no Manchester. Por que nós não implantamos isso aqui? É só uma definição organizacional de você dizer o seguinte: nós vamos ter as coordenadorias integradas, atuando em todas as divisões,
vamos ter ex-jogadores como olheiros, como assistentes, para facilitar essa transição dos jovens para as categorias superiores. E mais do que isso, vamos ter a mesma metodologia de jogo, que não é essa metodologia de jogo que só nos faz sofrer hoje. Nós estamos conversando aqui com o Renato Folador. Folador, eu tenho aqui várias perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores, eu vou fazer algumas para o senhor agora, tá? O Lucas Shelby participando com a gente diz: Folador, próximo presidente do Coritiba. O Rodrigo Santana: Folador, se eleito, como não deixar a pressão política do clube influenciar no planejamento de futebol quando os resultados não são positivos? Quando você tem um planejamento de longo prazo, e o nosso planejamento é de longo prazo, o nosso planejamento, eu digo para todo mundo, é um planejamento para 15 anos. E nós, inclusive, vamos colocar a espinha dorsal do planejamento no estatuto do clube. Por que isso? Porque, independentemente de quem venha depois a presidir o clube, não vai poder mudar. E se não cumprir, vai ser impedido. Nós temos uma intenção muito grande de fazer essa reforma do Estatuto, que não é uma coisa que cabe só à diretoria executiva, muito pelo contrário, ela tem que partir do Conselho Deliberativo, mas nós estamos com esperança de fazer mais de 50% dos votos. E se nós fizermos mais de 50% dos votos, significa que nós vamos ter maioria no Conselho para poder fazer essas alterações. E outra coisa, com relação aos políticos do clube, enquanto eu for presidente, eles não vão passar da arquibancada. Não vão passar da arquibancada. Vai lá, vai torcer, vai pagar a sua mensalidade, mas a nossa administração vai ser profissional, não vai ser política. Ninguém lá é candidato a nada. Nós somos candidatos a tornar o Coritiba uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Nós vamos pensar grande. Não vamos pensar pequeno como essas administrações que estão aí, que envergonham o clube, pensam. E não vai ter política. Por isso que eu escolhi a dedo o meu G5, porque tinha que ser pessoas que têm os meus valores, que têm história, que têm currículo e que a sociedade curitibana e paranaense respeita, porque já demonstraram competência e trabalho no passado. Brandon. Maravilha. Lembrando que essa transmissão conjunta do TN com a Rádio Tamandaré tem o patrocínio do Posto Petros, da Farmácia Rio Branco, Premier Pisos, Super Rede Atacadista e Ventura Comunicação. Luciana, tem mais interações, né? Tem algumas aqui. O Lucas Davi pergunta: plano de sócios, o senhor vai manter os R$50? Bom, na verdade, o Coritiba tem um quadro de sócios muito pequeno. Então, a gente não vai onerar aqueles verdadeiros heróis que foram os torcedores que continuaram pagando lá a sua associação, mas nós vamos ganhar em escala. Nós vamos ter uma série de medidas e de iniciativas para triplicar o número de sócios do Coritiba. Quer dizer, você olha para o Rio Grande do Sul, você vê os dois clubes arquirrivais, cada um com 100 mil sócios. O que o Coritiba tem a menos do que ele? Nada. Economicamente, o nosso estado é superior a eles. Curitiba é uma cidade muito melhor que Porto Alegre. E qual a razão de você não conseguir aumentar o número de sócios? Depois eu digo qual é a razão. Futebol é espetáculo. Futebol precisa de estrelas. Futebol precisa de boa administração. E, acima de tudo, uma coisa que para mim é fundamental, é credibilidade. Na hora que as pessoas vão fazer investimento, elas têm que ter credibilidade nos gestores e nas pessoas que estão à frente do Coritiba. E eu tenho certeza de que nós vamos atrair muitos investimentos, independentemente de outras linhas de investimentos que nós estamos estudando, porque eu ouso dizer que, se nós formos eleitos, o nosso patrimônio, quer dizer, o nosso trunfo é a credibilidade. O Eric Massaroto, não o Eric Polica, mas um outro Eric, o Massaroto, pergunta o seguinte: tem algum plano para mudança no estatuto do clube, começando pelas próximas eleições, um possível segundo turno, em caso de um candidato não ter mais de 50% dos votos e mesmo assim levar as eleições? Outra coisa, destituição de conselheiros vitalícios que estão lá há anos e não contribuem em nada. Nós, com certeza absoluta, nós temos que acabar com essa metodologia eleitoral em que, quando você tem três chapas equivalentes, a chapa que ganha
ela já começa o mandato com 2/3 do conselho contra. Isso é um absurdo, é que nem você pensar numa grande empresa, numa multinacional, você ter o conselho deliberativo contra o conselho de administração. Como é que vai dar certo? Não tem como. Então a ideia é muito inteligente, a ideia de 2 turnos. Esta é uma opção que a gente concorda plenamente, mas independentemente disso, a gente vai fazer outras mudanças nos estatutos, ou melhor, propor mudanças, especialmente no sentido de que algumas coisas que a gente acha que são permanentes no clube, por exemplo, as categorias de base serem prestigiadas. Quer dizer, tem que estar no estatuto do clube que pelo menos 1/3 do plantel tem que ser oriundo das categorias de base. Quer dizer, você já faz com que qualquer presidente que assuma tenha que olhar para a categoria de base. Mas eu estou dizendo, essa é uma de tantas outras que a gente está pensando e que vai oferecer como sugestão para o Conselho depois do dia 12 de dezembro. Brandon. Candidato, o próximo presidente tem que priorizar o quê? A parte financeira por conta das dívidas do clube ou o futebol para dar alegria para o torcedor? Veja bem, eu disse que a área financeira é uma consequência do futebol. Nós temos uma situação, vamos dizer assim, vantajosa, que a maioria dos contratos terminam no final de fevereiro. E a grande despesa do clube, vocês sabem, é com jogadores. Então, a partir de março, nós vamos ter condições de montar um plantel começando do zero. Não é totalmente do zero, porque nós temos garotos da base que têm contratos mais longos. Nós temos o Wilson, que renovou o contrato, mas nós vamos ter condição de contratar melhor. Isso é que nem na tua casa, é que nem numa empresa, é que nem numa instituição como Curitiba, ou mesmo no governo municipal, estadual, federal. Você tem 2 formas de melhorar o teu orçamento. Ou você aumentar a receita, ou você gastar melhor, ou gastar menos. E nós vamos atacar primeiro essa, gastar melhor, gastar menos, trazer jogadores qualificados, mas com inteligência, que comprem principalmente este projeto de longo prazo que a gente está oferecendo a eles. E eu posso dizer para vocês que nós estamos trabalhando aí há pelo menos 3 anos no planejamento estratégico, há 6 meses fazendo contatos com grandes jogadores, com grandes treinadores, e nós vamos dar surpresas muito agradáveis para a torcida do Curitiba a partir do ano que vem. Mas para isso é importantíssimo a gente lutar, torcer, fazer tudo o que for possível para se manter na primeira divisão. Presidente, na eleição passada, tá, concorria também junto com o atual presidente Samir, concorria o Viale, né? E na época ele soltou a seguinte frase: para falar da parte financeira, o Renato Folador Júnior vai trabalhar conosco como assessor, 24 horas por dia. Ele já trabalha na reestruturação financeira do Coritiba e me disse: não se preocupe com o problema da dívida do Coritiba, estará equacionada em 20 anos. Hoje, 3 anos após essa fala do Viale, como que o senhor espera encontrar as dívidas, as finanças do Coritiba após a gestão Samir? E aproveitando, eu gostaria de falar, que o senhor comentasse qual foi o seu papel na gestão Bacelar. Ok. Vou começar pelo final. Na gestão Bacelar, eu tinha feito o planejamento estratégico, mas em função das minhas atividades profissionais e dos cargos que eu ocupava, eu não podia ser candidato a absolutamente nada no Curitiba. Mas eles me pediram para fazer um planejamento estratégico. Na verdade, eu e o Juarez Moraes, que está comigo agora na chapa, Curitiba Ideal, nós fizemos o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele foi implantado 3 meses, com 3 meses mandaram embora o Medina, o Ricardo Guerra pediu demissão, e foi sendo feita uma substituição em cima de outro vice-presidente. Até que eu fui chamado para ajudar na parte financeira. E nós conseguimos, na época, por 2 iniciativas. Uma iniciativa do ex-presidente Wilson, que tinha negociado junto com os presidentes de outros clubes brasileiros
o Profut. O Profut pegava todas as dívidas tributárias, previdenciárias e financiava em 20 anos, que era o grande problema do Curitiba. E nós tivemos a sorte de, naquele exato momento, aqueles 8 meses que eu fiquei lá, apareceu a Exporter Interativo querendo assinar um contrato a partir de 2019. E eu disse que sim, mas que a gente deveria ter luvas, como todos os outros clubes que estariam assinando com a Exporter Interativo. E na época eles ofereceram 40 milhões e com os 40 milhões nós conseguimos sanar a dívida de curto prazo do Curitiba. Eu me afastei porque não era compatível, não conseguia me dedicar ao clube. Com relação à chapa do Viale, na última eleição, eu realmente apoiei a chapa do Viale e a linha foi exatamente a mesma. O Viale me pediu consultoria para que eu pudesse ajudar a recuperar as finanças do clube. E eu disse que eu estaria assim à disposição e que eu já tinha feito isso e que tinha certeza de como fazer. Ocorre que o Viale perdeu a eleição, veio uma nova administração e essa administração cometeu muitos erros no futebol que vieram a redundar num aumento expressivo da dívida do clube, né? Apontada como 50 milhões na última prestação de contas. Então, eu sinceramente não sei quais são os números exatos, a gente não tem acesso diríamos assim, a esses detalhes da contabilidade do Curitiba, mas a situação, a gente sabe, é muito grave. Em ela sendo muito grave, existem 2 cenários. Se nós permanecermos na primeira divisão, eu tenho a sensação que no médio prazo a gente vai ter condições de equilibrar as contas. Isso não significa que a gente não mude e não faça alterações radicais no que diz respeito ao departamento de futebol. Mas a gente crê que dentro do meu mandato ainda nós vamos conseguir restabelecer o equilíbrio, ou pelo menos nós vamos ter a condição de não ser deficitário. Agora, a situação de uma Série B, ela faz com que você imediatamente perca 50 milhões de reais. E aí é um outro planejamento, é um trabalho que vai demorar mais tempo, mas eu digo o seguinte, quando você coloca o trem nos trilhos, você começa a tomar decisões corretas no futebol, desde a contratação dos profissionais que vão tocar o futebol até o último jogador. E isso vai trazer resultados ali na frente, muito embora vá demorar mais do que você já partir de uma primeira divisão. Candidato, você acha que uma divisão da oposição, que é o que aconteceu nessa eleição, pode facilitar uma vitória do atual candidato, do atual presidente, que é o Samir? Não, eu acho que em primeiro lugar, se tentou no início uma união. O ex-presidente Giovanni Gionesi, numa atitude muito bacana, tentou unir os grupos. E o meu grupo apresentou um planejamento estratégico. Quando apresentou o planejamento estratégico, a gente perguntou se eles não queriam ler o planejamento estratégico, porque ele era completamente diferente de um planejamento estratégico original. E daí se tem um exemplo. Nós não vamos ter mais o vice-presidente de futebol, que aliás nem existe no estatuto. Nós não vamos ter o diretor de futebol. Para que a gente faça a união, vocês têm que concordar com isso. Foi quando o Viale disse que isso aí era tudo besteira e que ele não abria mão de ser candidato a presidente. E, obviamente, acabou ali a reunião. Por quê? Não adianta você montar, e nós temos aí um exemplo muito claro, recente, não adianta você montar uma chapa com pessoas que têm pensamentos completamente diferentes. Vocês lembram na época do Bacelar, quer dizer, cada um pensava de uma forma. E nós tínhamos no início o Ricardo Guerra, que queria fazer um trabalho profissional, que trouxe o Medina, que estava pensando na época em trazer o Paulo Autuori. Daí nós tínhamos depois o próprio vice-presidente de futebol, que foi o Pedroso, que tomou para ele todas as decisões do futebol. E nós tínhamos um outro vice-presidente que não falava com os demais vice-presidentes, ou seja, é impossível você ter união, força, poder
quando a tua diretoria é toda dividida. E por isso que nós não concordamos em fazer essa colcha de retalhos. A nossa chapa é pura, a nossa chapa é a única chapa de oposição verdadeiramente, e uma oposição educada. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada contra o Samir como pessoa. Aliás, faço elogios, inclusive, a membros da diretoria dele, porque eu sei que são pessoas honradas e sérias, mas faço, sim, críticas como presidente do Curitiba. Por quê? Porque não entende de futebol e não quer largar o osso, tanto é que é candidato de novo à presidência. E com relação ao Viale, porque é uma colcha de retalhos, trouxeram um de cada canto, e provavelmente, se ele ganhar a eleição, em 6 meses vão estar todos brigados. Eric Polica. Renato, eu tenho acompanhado que o ex-jogador, o jogador Rafinha e Miranda querem voltar para o Curitiba, montando um time para 2021 competitivo, e igual a 2012, a torcida vai, eu acredito, no estádio e vai voltar os sócios de novo. Qual que é a método? Trazer Miranda, Rafinha o ano que vem, se você for eleitor? Só deixa eu emendar aqui, porque o Ariel Rebelo também faz uma pergunta nesse mesmo sentido, dizendo o seguinte: gostaria de saber sobre o zagueiro Miranda, se há possibilidade dele vir para o Coxa no ano que vem. Sim. Nós estamos atentos a tudo isso e, como eu disse, a gente tem feito, mesmo sem poder entrar no clube, a gente tem feito uma espécie de governo paralelo. O que seria isso? O que nós faríamos se nós tivéssemos que assumir o Curitiba hoje? E nós fizemos vários contatos nos últimos 6 meses. A gente tem a firme convicção de que nós precisamos usar nossas categorias de base, que os jogadores que venham para complementar o plantel sejam jogadores de boa qualidade, mais jovens, né? Jogadores que ainda não tenham despontado em nenhum grande clube brasileiro, e nós temos que ter 2 ou 3 estrelas. Essas estrelas, elas não são importantes só para que a gente aumente o número de sócios, melhorem o marketing do clube, a propaganda no clube, o patrocínio, mas também a televisão, mas é importante a gente ter algumas estrelas no time para que estas estrelas atraiam outras para virem jogar no Curitiba. Porque é muito claro para mim que a partir do momento que o jogador está voltando da Europa, nós temos aí vários jogadores que voltam aí na faixa de 30, 32 anos, que ainda tem muito gás para dar, e eles vão olhar o projeto, porque normalmente são jogadores que já fizeram a vida financeira deles lá fora, mas eles querem saber qual é o projeto do clube. E quando eles veem uma estrela da grandeza de um Alex, um David, como aconteceu no passado, eles acabam vindo jogar no clube porque eles sabem que é um projeto sério. E é isso que nós queremos fazer, e é óbvio que Miranda, que Rafinha, que nós estamos conversando, e eu acho que a torcida vai ter boas surpresas no ano que vem, não só dentro de campo, mas fora de campo. Candidato, cogita-se uma possível briga entre você e o ex-presidente Wilson Ribeiro. O que de fato aconteceu e qual será a função do ex-presidente caso você seja eleito? Você pode falar um pouquinho mais alto, só por gentileza? Candidato, cogita-se uma possível discussão entre você e o ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade. O que de fato aconteceu e qual será a função do ex-presidente caso você seja eleito presidente do Curitiba? Bom, você sabe o que tem aí de perfil fake, né? Pois é. E eles conseguiram colocar aí um perfil de que eu havia brigado com o Wilson e que ele teria se afastado. O Wilson está mais do que nunca comigo. Te apoio, Wilson, então. Eu costumo brincar que é o G6, porque a gente não pode prescindir da experiência do Wilson, a gente não pode prescindir dos contatos que ele tem na CBF, no Congresso Nacional, junto às grandes redes de televisão. Isso tudo é uma experiência valiosíssima para nós. Então o Wilson terá, sim, fará parte do nosso grupo, da nossa diretoria. Eu posso nomear 2 diretores institucionais, que não são eleitos, né? Mas uma das vagas vai ser do Wilson, e ele vai ser muito importante para nos ajudar, especialmente nessas relações externas que a gente chama, que são significativas no que diz respeito às receitas do clube. E convenhamos que ele é um dos nomes favoritos aí do torcedor Coxa Branca, né?
Sim, se você parar para pensar, a última vez que nós tivemos alegrias na arquibancada foi com ele, né? Então, o pessoal, ele deu um monte de risada, ele me ligou hoje porque o pessoal usou o Curitiba Ideal lá, um perfil fake, né, para fazer, e claro, nessa altura da eleição todo mundo fica preocupado, mas não, nós estamos mais juntos do que nunca. O Rodrigo Santana pergunta o seguinte: candidato, o Curitiba tem uma das menores cotas de TV em relação aos demais clubes da Série A. Qual será o posicionamento do clube em relação às emissoras? Vai bater de frente? É a pergunta dele. Veja bem, isso na verdade não é o Curitiba. Isso tem que ser uma ação entre aqueles que têm as menores cotas, né? Porque qualquer ação isolada no futebol, especialmente nessa área, né, de transmissão, seja canal aberto, fechado, streaming, você não pode ir sozinho brigar. Então a nossa intenção, e nós já fizemos alguns contatos, é a partir do término do campeonato, nós criarmos um bloco e irmos discutir isso em bloco. Outra coisa que está acontecendo, e vocês estão percebendo, é que há um certo afastamento das redes tradicionais de TV do Brasil, eu diria não só do futebol, mas dos esportes, mas por outro lado está entrando uma série de redes de streaming que vêm muito competitivas aí. E para esses nós vamos dizer que tem que ter um critério para distribuição de recursos, porque senão nós vamos transformar o futebol brasileiro no futebol espanhol, onde você sabe que o Barcelona vai ser campeão ou vice, o Real Madrid também. Quer dizer, nós temos que ter pelo menos 50% do orçamento, né, de TV distribuído igualitariamente entre os clubes da Série A. E aí o resto pode ser por desempenho, pode ser por assinatura, mas tem que melhorar o rateio para que a gente possa tornar o futebol brasileiro mais competitivo. Esse ano é um ano muito ruim, porque a própria pandemia distorceu qualquer análise, né? E tem, por exemplo, times que entram em campo tem 10, 12, 15 jogadores que estão com Covid. Você não sabe exatamente qual que é o potencial técnico de cada time, porque você nunca consegue escalar o mesmo time na partida seguinte. Mas a partir do ano que vem, a gente reza e torce para que a situação esteja pelo menos normalizada com um novo normal, com novas vacinas, e que a gente tenha condições de dialogar com essas novas redes de streaming que estão aparecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Eric Polica. Renato, qual que vai ser teu investimento nas escolinhas de futebol do Curitiba? Tipo um exemplo, a gente tem uma escolinha de futebol do Curitiba aqui em Almirante Tamandaré e tem diversas crianças ali, com qualidade. Eric, só pode falar um pouquinho mais alto, que está muito baixo aqui para mim. Renato. Investimento no quê? Renato, investimento nas escolinhas, tipo, igual Curitiba. Curitiba hoje tem uma escolinha de futebol hoje aqui na nossa região de Almirante Tamandaré e tem diversas crianças que têm futuro para ser jogador de futebol. E muitas vezes ele chega para fazer um teste no Curitiba, o pessoal faz questão de só dar uma passadinha, dar uma olhada e sai. E um dia de jogo, 2 dias, você não vai dizer para uma criança se ela tem capacidade de estar numa categoria de base. E a nossa região metropolitana, eu vejo sim que tem poucas escolinhas do Curitiba. E tem muitas crianças no bairro, nessas canchas. Qual que vai ser o investimento com nossas crianças? Veja bem, a médio prazo, Eric, as escolinhas serão todas no Curitiba. Nós queremos trazer para dentro do Curitiba este celeiro de jovens jogadores, para que a gente possa, inclusive, ter um acompanhamento melhor. Num primeiro momento, nós vamos usar muito a confraria de ex-jogadores. Nós temos ex-jogadores que são apaixonados pelo clube, tanto é que se radicaram em Curitiba e que têm competência técnica para fazer essas avaliações. Hoje, particularmente, eu acho que está muito solto e na mão de empresário de jogador. Isso eu já testei. Eu sou testemunha disso. Então nós vamos rever todos os credenciamentos, nós vamos rever o relacionamento desses credenciados com o Curitiba e nós vamos monitorar muito aqueles agentes que chegam lá com os meninos já aprovados no teste sem precisar nem entrar em campo.
E vai ser muito dura a relação conosco a partir disso. Os agentes malandros, os agentes que sempre sugaram Curitiba, não apareçam na minha sala, porque eu vou denunciar para a imprensa, eu tenho vários canais e eu vou denunciar. Bruno Granzotti. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre uma das ações aí da gestão do Samir, a marca 1909. Como você avalia essa marca, que é própria, ou você prefere uma marca aí que já exista aí, no caso um patrocínio, né? Adidas, Nike, entre outros. Sei. Olha, eu tenho feito reunião com todas as torcidas organizadas. E quando eles me perguntam o que eu vou fazer, eu pergunto para eles, o que vocês acham do material? A resposta unânime é muito caro e de baixa qualidade. Então, nós vamos ter duas ações. Primeiro, nós vamos ter que analisar o contrato, porque não nos importa só a parte financeira, muito embora ela tenha sua participação, mas nos importa também que o torcedor possa ter um produto de melhor qualidade a preço mais acessível. Nós temos condição de trabalhar também com duas marcas. Uma marca internacional, que seria uma marca que forneceria basicamente o uniforme de jogo e o uniforme da equipe técnica, e uma outra marca, 1909, da qual nós exigíssemos uma qualidade melhor do material e um preço menor, para que a gente possa complementar o material esportivo que essas marcas internacionais não dão. Vocês sabem que as marcas internacionais, elas oferecem para o clube lá meia dúzia de peças e é aquilo ali. E nós precisamos complementar isso com agasalhos para dia de chuva, por exemplo, com bonés, e nós estudamos sim manter a 1909, mas ela vai ter que... Nós vamos reestudar preços e vamos reestudar a qualidade do material, porque todas as organizadas, sem exceção, nos disseram que o material é ruim e muito caro. Tem o preço de uma Adidas, de uma Puma, de uma Nike, então não tem sentido, né? Você entregar um material de pior qualidade cobrando o mesmo preço. A visão que eu tenho é que a marca ficou própria, mas o preço continua o mesmo que já era antes, né? Como? A visão que eu tenho é que a marca agora é própria, que é 1909, mas o preço continua o mesmo de antes, quando eram outras marcas. Exatamente. É o que você falou. E a ideia, lembram sempre que a ideia o que era? Era trazer um material de marca própria, porque em sendo marca própria, o preço seria mais acessível para o sócio. Não é. E não tem a mesma qualidade. Nós temos o exemplo do Fortaleza, que lançou uma marca própria e lançou uma camisa R$ 59,90, a equipe do Fortaleza. Pois é. É exatamente isso. Eu recebi aqui um áudio falador também, eu vou passar para que o senhor ouça e responda o José Eduardo, nosso ouvinte aqui. Bom, primeiramente, boa noite ao candidato, né, Renato Folador. E eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor pensa, de que forma o senhor vê, o que o senhor acha sobre clube-empresa, mediante o que vem acontecendo no futebol brasileiro com os clubes, né, com suas dívidas, suas contas muitas vezes impagáveis. A gente vê o caso do Cruzeiro, a gente vê o caso do Botafogo agora também, com dívidas astronômicas. O que o senhor pensa sobre o clube-empresa? E a segunda pergunta seria também, como o senhor vê hoje o direito de transmissão dos jogos? Devem ser aqueles contratos fidelizados com grandes empresas, ou o clube ele deve escolher a quem vender os seus jogos? Boa noite e seja bem-vindo à nossa rádio. Volta Mandaré Notícias. Muito boa pergunta. Bom, primeiro, Luciana, qual que foi a primeira pergunta dele sobre... A primeira pergunta é sobre o clube empresa. Sim. Então, veja bem, óbvio
que uma instituição que tem mais de 100 milhões de orçamento, ela tem que funcionar como clube empresa. Isso não significa que você precise transformar o clube em clube empresa. Aliás, nós temos exemplos desastrosos aí, como o do Figueirense. Mas, acima de tudo, primeiro nós temos que implementar o conceito de empresa, de profissionalismo dentro do clube. E aí sim, você daria um segundo passo, que seria transformá-lo numa empresa. Mas depois que ele tivesse com suas finanças equilibradas, que ele tivesse valor de mercado até para poder ser atrativo para algum grande investidor. Então, primeiro nós temos que nos transformar internamente numa empresa. Isso não significa, né, você virar clube empresa juridicamente. Nós primeiro temos que agir como empresa para, no segundo, a gente estudar se a gente juridicamente vira clube empresa. E a segunda pergunta foi quanto aos direitos de transmissão. Como eu já falei anteriormente, eu acho que o futebol brasileiro vai passar por muitas modificações a partir do próximo campeonato em 2021. Isso está sendo muito discutido no Congresso, nós vimos aí iniciativas, inclusive do nosso arqui-rival aqui, brigando com todo mundo. Nós temos muitos clubes que estudam essa possibilidade e nós também vamos estudar. Sempre vai estar no nosso julgamento você oferecer a possibilidade de que todo e qualquer torcedor possa assistir o jogo de futebol do seu clube. Diferente do que o pessoal do Pântano, lá da Baixada, faz, que desrespeita o torcedor, né? Que não dá opção para ele de assistir o seu time jogar nem no estádio nem fora do estádio. Mas com relação a você vender, ou você vender diretamente, ou você vender indiretamente para as redes de streaming, eu acho que muita água vai passar por baixo dessa ponte até março do ano que vem. E a gente vai ter muitas surpresas aí, porque eu sei que diferentes empresas e até concorrentes aí do DAZN e de outras redes de streaming estão chegando muito fortes. O que é bastante positivo, né? Você acaba democratizando a transmissão. Isso, Luciana. Você na verdade, a concorrência é saudável para democratizar a transmissão e para você remunerar melhor. Melhor que eu digo é mais equitativamente os clubes, e não você jogar dinheiro só no colo de Flamengo e Corinthians, né? Brando. Candidato, uma pergunta que movimenta a massa aí, que é a torcida Coxa Branca. Relacionamento com os clubes rivais aqui do estado, Atlético e Paraná principalmente. O relacionamento vai ser um relacionamento respeitoso, mas não mais do que isso. Respeitoso, mas não mais do que isso. Parou por aí. Eu acho, por exemplo, que vários clubes vão se unir para discutir os direitos de transmissão. Então é possível que a gente esteja junto, claro, né? Mas para por aí. O Curitiba quer se tornar um clube maior do que ele já foi. E nós vamos lutar para isso. Por isso que eu falei que nosso objetivo são 5 mandatos. Isso não significa que o Renato Folador vai ser presidente 5 vezes. Eu não sou presidente uma vez só. Mas o nosso grupo quer institucionalizar o Curitiba como um dos grandes clubes brasileiros. E aí entendam, disputando sempre posições de Libertadores da América, né? E para isso nós precisamos de tempo, porque o estrago que foi feito lá é muito grande. Nós não vamos conseguir só em uma gestão colocar o Curitiba onde acha que ele pode estar. Senador, o Guilherme Augusto Moretti diz o seguinte: o ex-técnico René Simões está apoiando a candidatura do Curitiba Ideal. Gostaria de saber se ele terá algum cargo técnico ou administrativo no movimento Curitiba Ideal. Olha, Luciana, a gente está estudando, eu gosto muito do René, né? A gente está estudando a participação dele, porque ele tem sido hoje, ele tem feito muitas palestras motivacionais, e eu acho que o amor pelo Curitiba, né, e a próprio, diríamos assim, conteúdo intelectual dele são importantíssimos para nós.
Nós estamos estudando qual que vai ser a participação dele no nosso grupo, mas claro, a gente tem interesse e já conversamos com ele, não uma vez, mas várias vezes. Candidato, a torcida costuma reclamar que sempre que o clube perde, lançam uma maquete do Couto Pereira, que seria o novo Couto Pereira, né? Como o senhor avalia o atual estádio do Coxa? Em primeiro lugar, até para a gente falar em patrimônio, eu tenho 2 coxas que são empresários maravilhosos, pessoas que já deram muito para o Curitiba sem exigir nada em troca, que é o Zé Arruda e o Dinho Elache. Eles 2 vão cuidar da parte de patrimônio, mas o que nós temos definido é que imediatamente nós faremos investimentos no CT da Graciosa. Nós queremos centralizar todas as atividades administrativas e futebolísticas lá. A ideia é construir 2 prédios, um para administração e outro para alojamento dos atletas, e nós vamos tirar todas as atividades ali do Couto Pereira, essas atividades administrativas e principalmente os dormitórios dos atletas das categorias de base. Nós vamos explorar comercialmente os espaços do Couto Pereira, nós não vamos mais terceirizar, vai ser controle do Curitiba, e vamos fazer, eu não sei se vocês lembram como que o Couto Pereira foi construído. Para aqueles mais jovens, eu vou dizer, foi construído primeiro a Social, né, que aliás é uma obra de arquitetura maravilhosa, depois foi construída a Mauá, depois foi construída a curva de entrada, depois foi construída a curva dos fundos e mais recentemente o Protorque. Então, qual que é a nossa ideia? Lá na frente, a gente modernizar o Couto Pereira e fazer da mesma forma que o Evangelino fez lá atrás. Você tendo o projeto definido e não se afastando 1 milímetro daquele projeto, nós vamos modernizar o Couto Pereira por etapas. E isto significa que nós possamos levar um tempo um pouco maior, não tão longo, mas maior, do que se fizéssemos tudo de uma vez, mas a ideia é não usar dinheiro público como o nosso rival fez, que está devendo para você, para mim, para a Luciana e para todo mundo. Vamos usar dinheiro próprio para modernizar o nosso estádio, porque nós queremos, acima de tudo, dar uma situação de mais conforto para a torcida, que é a razão de ser do Curitiba, né? Quer dizer, se você pode ter o melhor clube de futebol do mundo, sem torcida ele não vale absolutamente nada. E nós queremos sim dar uma condição melhor, especialmente em Curitiba, que é uma cidade muito chuvosa, uma cidade fria. Nós queremos que o torcedor tenha mais conforto quando for assistir o jogo do Coxa. E, acima de tudo, como nós pensamos em duplicar, triplicar o número de associados, nós precisamos de espaço adequado para que todos possam ir assistir aos jogos. Eric Polica. Renato, você comentou da confraria do Curitiba. Ali, ex-jogadores nossos, como Reginaldo Nascimento e Jetson Mendes, ex-presidente da confraria. Não são alguns nomes que podiam compor a tua chapa ali? A gente escuta o nome de René, de alguns nomes também que não sei se fazem parte do Curitiba, se amam o Curitiba, mas eu acredito que Reginaldo Nascimento, Jetson Mendes, outros jogadores, ex-jogadores podiam acompanhar você e fortalecer o Curitiba. Falador? Falador, acho que caiu a ligação no falador, também mais de 1 hora no telefone e ele não estava no telefone fixo, né? Então acabou com certeza caindo bem na tua pergunta, Eric Polica. Vamos aproveitar para agradecer os nossos patrocínios. Por favor, vamos lá. O posto do Haroldo, o Petros, aqui de Almirante Tamandaré e também de Itaperuçu. Temos a farmácia Rio Branco também. Temos, pode colocar em produção para quem tiver. Temos também o Super Rede Atacadista, Isso. Premier Pisos e Aventura Comunicação. Eu lembrei de todos. Não precisou nem colocar, olha só. Demorou, não demorou. Obrigado aí pelos patrocínios nessa dobradinha da Rádio Tamandaré com o Tamandaré Notícias. É um privilégio, Luciano. É um privilégio também estar aqui com você. Quero aproveitar e agradecer também aos nossos ouvintes, telespectadores e aos nossos 2 convidados do dia, o Eric Polica e o Gabriel. Obrigada pela presença de vocês aqui.
e muitas interações, né? Aliás, tem muitas. Nós agradecemos a interação. E desculpa para quem a gente não conseguiu fazer pergunta aqui no ar, o próprio Carlos Repinoski, lá do Araucária Aquapark, que fez a pergunta aqui, mas infelizmente o telefone caiu antes da gente fazer as demais perguntas. Obrigada pela audiência e participação. Mas era uma hora que a gente tinha proposto, foi cumprido. Nós agradecemos aí ao Renato Folador por nos conceder essa entrevista. Infelizmente ele não pôde comparecer aqui por questões de saúde. De saúde. Mas foi muito bem-vinda essa participação via telefone. Foi excelente, né? Foi excelente, apesar dele não poder estar aqui presente. Bom, gente, a próxima entrevista vai ser na quinta-feira. Conta, Brandon, quem vem quinta-feira? Vem o Viale. João Carlos Viale é do União Coxa. Isso, União Coxa. Ele vai estar aqui, então, a partir das 8 horas da noite. Não perca, quinta-feira, o nosso programa de novo em dobradinha. Rádio Tamandaré, Tamandaré Notícias. E para encerrar, tem na sexta-feira o Samir Namor, que é o atual presidente do clube. Aliás, hoje muita gente com a hashtag Fora Samir, estas pessoas podem conversar com a gente na sexta-feira e fazer perguntas para o presidente, porque com certeza ele vai responder todas elas. E o Samir foi o primeiro a aceitar as nossas entrevistas aqui. Bacana, bem bacana, né? Eu tenho certeza que ele vai vir aí para poder responder as perguntas de todos. E esclarecer todos os coxas brancas que estão acompanhando aqui a Tamandaré Notícias e a Rádio Tamandaré. Bom, para você que nos acompanhou, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Acho que é o Folador. Vamos tentar aqui já pôr no ar direto. Vamos lá. Boa noite, Folador. Isso. A gente estava aqui, conversando, já estava até se despedindo no ar aqui, porque a gente achou que não ia conseguir voltar. Mas é muito bom que assim ele pode dar as considerações dele, né? Isso. O Eric tinha feito uma pergunta para o senhor, não sei se o senhor conseguiu ouvir a pergunta do Eric. Ali que cortou. Por favor, Eric, repita pra gente. Renato, você comentou da confraria do Coritiba. É um belíssimo trabalho que os meninos têm feito lá, os ex-jogadores nossos. Reginaldo Nascimento, Jetson Mendes, esse pessoal pode compor a tua chapa? Porque a gente escuta vários nomes, René Simões, alguns nomes que fizeram parte do Coritiba, mas não são aquele coxa branca mesmo de raiz. Sim, sim. Qual que é o projeto da confraria do Coritiba, trazer eles junto com você? Eu tenho falado, Eric, em todas as vezes aí que eu tenho me manifestado, que a confraria vai ser meu braço direito, porque muitos que estão lá jogaram comigo. E independentemente de terem jogado comigo, são pessoas que entendem muito de futebol. Então, se você pegar o Claudio Marques, o Ademir Alcântara, o Jetson, o próprio Reinaldinho, que jogou na minha época, nós temos várias pessoas que podem colaborar com o Coritiba. E a minha ideia é resgatar essa experiência, essa maturidade, esse amor pelo coxa, porque eu tenho certeza absoluta que com essa gente dentro do Coritiba, a maioria dos erros que foram cometidos nos últimos anos não teriam sido cometidos. Então vão sim, eu sou fundador da confraria, o Osíris Clamas, que é um dos meus vice-presidentes, é fundador da confraria, uma pessoa maravilhosa que jogou no Coritiba, que entende de futebol, e que faz um trabalho social lindo, porque há muitos anos, eu diria que há pelo menos 20 anos, ele atende ex-jogadores, ele atende ex-desportistas, inclusive de outros esportes, gratuitamente, fazendo um trabalho social maravilhoso como dentista e como ex-presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Então a confraria, ela está sim junto conosco e vai ser prestigiada. Candidato, eu vou jogar um tema aqui e vou pedir para o Gabriel, que é o representante da torcida, me ajudar nessa pergunta. Torcida organizada. Renato, nos últimos dias aconteceram alguns fatos que deixou aquela pulga atrás da orelha da torcida. Seria compra de votos? Seria um caso que ocorre com uma certa regularidade, mas a passada de material esportivo do clube que não eram mais utilizados para uma das maiores torcidas organizadas do estado, né? A maior do Coritiba. Qual que é o pensamento, a posição da Coritiba Ideal quanto a esse
esse fato que ocorreu. Depois até foi lançado um comprovante de depósito, mas falaram-se que era uma coisa corriqueira, ninguém nunca falou disso. Qual que é a posição do Renato Folador quanto a esse episódio que aconteceu, que deixou aquela pulguinha atrás da orelha da maior parte da torcida? Eu posso te responder, Gabriel e Eric, que a Curitiba Ideal e o Renato Folador nunca fariam isso. O meu relacionamento com as torcidas, ele vai ser um relacionamento transparente, um relacionamento educado, cortês. Eu, inclusive, vou fazer uma coisa que não é feita, nós vamos ter, não com uma, aliás, eu já estou fazendo com todas, nós vamos ter uma reunião aí a cada 2 meses, eu vou explicar o andamento da gestão do clube, por que nós tomamos determinadas decisões, porque eu quero as torcidas bem informadas. Eu quero que elas tenham diálogo permanente com a diretoria e que elas tenham esse relacionamento, porque a torcida bem informada, ela vai acabar defendendo pontos de vista da diretoria, porque ela vai saber por que nós tomamos determinada decisão e não outra. Além disso, nós vamos ser muito atuantes nas redes sociais, mas não para fazer política. Nós vamos ser atuantes para falar sobre futebol, para falar sobre os nossos projetos, para falar sobre a situação financeira do clube. O que a gente pode, e aqueles que conhecem a nossa história, podem esperar é absoluta transparência. Nós não temos medo de informação, ao contrário. Cada vez mais a gente vai querer que as torcidas estejam a par das decisões que a gente está tomando. Renato, só deixando claro que a gente não está acusando nenhum fato de compra de voto, né? São papos que surgem nas redes sociais e a gente apenas está querendo saber a posição da chapa de oposição do Samir, né? Nós nunca faríamos isso. Nós nunca faríamos isso. Bom, Folador, nós agradecemos muito por você ter aceito esse nosso convite aqui, né, Luciana? Com certeza, é um privilégio ouvir o Renato Folador. Bom, Renato, eu deixo agora o espaço aberto para suas considerações finais. Eu queria, Luciana, primeiro a alegria da gente falar novamente, né? Eu respeito muito como profissional. Os colegas aí que eu ainda não conheço pessoalmente, eu queria dizer que achei muito inteligente as perguntas. São perguntas que algumas nunca nos fizeram, eu achei muito bacana, e que vocês, depois da eleição, se a gente conseguir ser vitoriosos, né? Se nós conseguirmos sermos vitoriosos, a gente vai querer um contato permanente com vocês. Vocês vão estar com as portas abertas, obviamente, dependendo, né, de agenda, de tudo, mas a gente faz questão de mantê-los informados. Nós vamos ser diferentes lá do nosso rival, que parece que tem raiva da imprensa, parece que tem raiva de jornalista. Nós não, nós admiramos e, acima de tudo, respeitamos. Então, aliás, também processa jornalista, né? Exatamente. E outra coisa é pedir, né, para aqueles que eu sei que vocês têm uma audiência muito grande, aqueles coxas que quiserem votar na gente ou que estejam indecisos, que olhem a história das pessoas que estão à frente das chapas, olhem o currículo. Raramente uma pessoa muda ao longo da vida e pessoas que tiveram sempre uma conduta, né, como a nossa chapa tem, dificilmente mudariam indo para a presidência do Curitiba. Dificilmente manchariam a sua história, os seus nomes, né, por causa do Curitiba. Ao contrário, a gente quer dar ao Curitiba e nunca tirar absolutamente nada. Obrigada, Folador. Obrigada pela entrevista e pela participação. Um grande abraço para o senhor e boa sorte. Outro para você. Até a próxima. Um abração a todos aí. Abraço. Tchau. Conversamos aqui com o Renato Folador. Excelente entrevista. Ele ligou novamente, a gente já estava se despedindo, inclusive, né, Breno? Voltou, verdade. Mara Jareski Grau. Quem é? Minha mãe. Sua mãe, participando com a gente. Eu fiquei aqui esperando para ver o que ele diria. Ela disse que não vai ouvir sexta-feira, deu risada e disse parabéns, pessoal, muito boa entrevista. Um abraço aí para Mara Jareski Grau e para todos vocês que participaram aqui com a gente.
que bacana ter essa acolhida aí, porque é uma novidade, né? Nunca tivemos em Almirante Tamandaré uma sabatina com candidatos a presidente de um clube de futebol, é verdade. Né? E fomos muito bem recebidos aí pelo público das redes sociais e da tua rádio também, Luciano. Obrigada, deixa eu agradecer vocês dois novamente. Eric, por favor. Só isso. Mandar um abraço, agradecer a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para a torcida Alviverde, de Rio Branco do Sul, Itaperuçu e da nossa cidade da Almirante Tamandaré, e o pessoal da Curva, que é o Gustavo, o pessoal lá da Curva, lá 1909, lá. Aquele abraço para a turma lá. Considerações finais, Gabriel? Agradecer a oportunidade, né, o convite de poder participar. É um pleito muito importante pro futuro do Coritiba, né? Então é importante a gente ouvir as três chapas, saber qual que é o planejamento estratégico de cada chapa e deixar o torcedor ainda mais informado, mais atento à vida, o dia a dia do clube, né? Que é muito importante. Obrigado, Breno. Obrigado, Lu. Valeu. Aos nossos anunciantes, mais uma vez, Petros, posto do Haroldo, Farmácia Rio Branco, né? A Premier Pisos, Super Rede Atacadista e Ventura Comunicação, vocês foram fundamentais para o nosso programa, para essa entrevista acontecer, e vai ser assim na quinta e na sexta-feira também. Obrigado. Fiquem com a gente, quinta-feira voltamos. Um abraço para todos vocês e até lá, boa noite. Para todos vocês e até lá, boa noite.